Mais de 4.000 pequenos terremotos têm abalado a ilha grega de Santorini e áreas próximas, incluindo o vulcão submarino Columbo, desde o final de janeiro. Os epicentros dos terremotos estão localizados perto do vulcão Columbo, que fica entre Santorini e a ilha vizinha de Amorgos. O maior terremoto da série até agora foi de magnitude 5,2 em 5 de fevereiro. As autoridades colocaram Santorini em estado de emergência enquanto os turistas se apressam para deixar a ilha. Os especialistas do Centro Alemão de Pesquisas em Ciências da Terra, GFZ, explicaram o que está acontecendo com o enxame de terremotos em Santorini. Entre Santorini, o vulcão submarino Columbo e Amorgos, muitos terremotos entre 4 e 10 quilômetros de profundidade têm ocorrido há mais de 10 dias. A magnitude dos terremotos até agora atingiu magnitude 5 ou pouco mais. A atividade começou com terremotos fracos sob Santorini e tem se movido para o nordeste nos últimos dias, ao longo de uma zona de fraqueza da crosta, que vai do sudoeste para o nordeste. Esses enxames de terremotos não são incomuns em sistemas vulcânicos ativos e já foram observados repetidamente sob Santorini e Columbo. Uma possível causa é a atividade vulcânica, como a subida de rocha derretida ou outros fluidos na crosta terrestre. Outra possibilidade é o movimento das placas tectônicas, que pode levar a tensões na rocha e ao súbito relaxamento dessas tensões, resultando em terremotos. Uma combinação também é concebível. Segmentos individuais da placa tectônica do Mar Egeu, na região ao redor de Santorini, se afastam alguns milímetros uns dos outros. Isso leva a um estiramento e afinamento da crosta terrestre, semelhante a puxar uma massa dura, que se torna mais fina no centro. Onde a crosta se estica, fluidos e magmas podem subir. Santorini faz parte de um grupo de ilhas formadas por vulcões em escudos sobrepostos. Esses vulcões são cortesia das placas tectônicas que se encontram aqui. Portanto, os terremotos podem ser devidos a vulcões ou podem ser apenas devido à atividade tectônica subjacente. A última grande erupção em Santorini foi em 1950. Os especialistas do GFZ disseram: a área diretamente abaixo do vulcão Santorini está atualmente calma sísmica. A última vez que houve atividade sísmica semelhante foi em 2011, com terremotos muito rasos a uma profundidade de 1 a 2 quilômetros. No entanto, não houve erupção. A questão imediata é que os pequenos terremotos podem desencadear deslizamentos de terra. Então as autoridades pedem às pessoas que fiquem longe de penhascos e praias. Tsunamis, desencadeados por deslizamentos de terra, uma erupção vulcânica ou um terremoto maior, também não estão fora de questão. A situação em Santorini atualmente exige uma maior conscientização. Mas podemos saber se um grande terremoto ou erupção vulcânica é iminente? Os cientistas do GFZ disseram: não é possível prever quando ocorrerá tal enxame de terremotos. Existem fenômenos precursores, especialmente em enxames de terremotos vulcânicos. Atualmente, estamos investigando o desenvolvimento temporal e as mudanças acompanhantes no enxame de terremotos, como elevação ou subsidência. Uma erupção vulcânica também não pode ser prevista. No entanto, ao contrário dos terremotos, as erupções vulcânicas muitas vezes têm fenômenos precursores claros. Isso inclui a elevação do solo e enxames de terremotos, que se intensificam antes de uma erupção e se movem em direção à superfície da Terra ou ao leito marinho. Até agora, não há dados suficientes para alertar sobre uma erupção iminente. No entanto, os avisos para evitar penhascos, por exemplo, são corretos e importantes. Os especialistas do GFZ disseram: em julho de 1956, 2 terremotos com magnitudes superiores a 7 ocorreram na região agora sísmica ativa. Um deles ocorreu na crosta terrestre superior e causou um tsunami local com alturas de onda de até 22 metros na ilha de Amorgos. Os terremotos causaram danos generalizados na região. Na série de terremotos atual, estamos vendo terremotos muito mais fracos. A zona de ruptura de 1956 ainda não acumulou energia suficiente devido às baixas taxas de deslocamento. Mas movimentos em outras zonas de ruptura anteriormente inativas não podem ser descartados. Se ocorresse hoje um terremoto comparável ao de 1956 ou uma erupção vulcânica, a última grande erupção do vulcão Columbo ocorreu em 1650, poderiam ser esperados efeitos mais fortes devido à população mais densa. Tremores de terra fortes poderiam danificar ou causar o colapso de edifícios, especialmente edifícios mais antigos ou aqueles que não foram construídos para ser à prova de terremotos. Tsunamis poderiam atingir regiões costeiras e causar inundações, não apenas em Santorini, mas também em ilhas vizinhas e no continente grego. Deslizamentos de terra submarinos da caldeira também poderiam ocorrer. No entanto, a probabilidade disso ainda é baixa.
Em relação aos animais, vídeos nas redes sociais mostram cães e gatos perambulando pelas ruas vazias de Santorini. Segundo alguns voluntários, parte dos moradores que ficaram na ilha estão tentando alimentar e cuidar destes animais, junto com uma associação de animais. Como sempre deixam os bichinhos para trás, falam que fazem parte da família, mas é só a coisa a apertar que os abandonam. Essa constatação suscita a possibilidade de uma interconexão entre vulcões e falhas geológicas, onde um pode influenciar a atividade do outro. A ascensão de magma pode exercer pressão sobre a crosta terrestre, que se propaga até as falhas, liberando tensão e, potencialmente, desencadeando intrusões magmáticas em áreas adjacentes. Embora ainda não haja clareza sobre a natureza exata dos eventos, diversas teorias apontam para uma origem vulcânica ou uma combinação de fatores vulcânicos e tectônicos. Uma peculiaridade é a persistência da atividade sísmica, que não cessa. Em cenários de intrusão magmática, a atividade geralmente diminui após a acomodação do magma ou a ocorrência de uma erupção, que alivia a pressão interna através da liberação de lava. De forma similar, em falhas tectônicas, a liberação de tensão resulta em um choque principal, seguido por réplicas que diminuem gradualmente em intensidade ao longo de dias ou semanas. No entanto, até o momento, não foi possível identificar um choque principal. A hipótese de que um evento de magnitude 5, 3 fosse o abalo principal não se sustenta, dado que a atividade sísmica subsequente tem se intensificado. A incerteza quanto à ocorrência do choque principal gera apreensão, especialmente diante da possibilidade de reativação vulcânica, conforme alertado por especialistas. Alguns até mesmo aventam a possibilidade de formação de um novo vulcão na área onde se concentra o agrupamento sísmico. Um gráfico demonstra a aceleração da taxa de atividade e o aumento gradual das magnitudes. O gráfico exibe o número acumulado de terremotos ao longo do tempo, com destaque em amarelo para os eventos acima de magnitude 5. Embora o gráfico não represente a totalidade dos eventos de magnitude 4 ocorridos em fevereiro, ele ilustra a intensidade da atividade sísmica naquele período. Há relatos de recuo das águas, cuja relação com a atividade sísmica ainda não foi confirmada. É crucial estar atento a esses sinais, pois podem indicar fenômenos associados à movimentação da crosta terrestre. Ademais, a curva presente no gráfico revela informações cruciais sobre a dinâmica da atividade sísmica na região. A inclinação ascendente da curva indica uma aceleração na frequência de ocorrência de terremotos, sugerindo que a atividade está se intensificando ao longo do tempo. Paralelamente, o aumento gradual das magnitudes dos terremotos, representado pelos pontos no gráfico, reforça a preocupação com a possibilidade de eventos mais intensos no futuro. A análise conjunta desses dados, juntamente com as observações de campo e os relatos da população local, é fundamental para compreender a complexidade da situação e avaliar os riscos potenciais. O enxame de terremotos de Santorini deixou os turistas abalados e milhares estão evacuando a ilha em estado de emergência. Os cientistas do Centro Alemão de Pesquisas em Ciências da Terra explicam o que está acontecendo. A situação exige cautela, mas ainda não há dados suficientes para prever uma erupção iminente ou um grande terremoto. As autoridades estão tomando medidas preventivas para garantir a segurança de todos. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre o nosso planeta dinâmico. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando lançarmos novos vídeos.